Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, eu quero ler com você Provérbios capítulo 4, né? Deus tem falado muito conosco, novamente em Provérbios, né? E eu quero ler Provérbios 4, versículo 13, diz assim: retém a orientação que recebeste e jamais a desprezes. Guarda bem, pois dela depende a tua vida. Depois eu vou seguir aqui. Aqui, gente, diz que nós devemos aceitar e amar a sabedoria divina como luz, né? E guia eterno para os nossos caminhos. Jesus, ele nos ensinou a reconhecer na palavra de Deus a direção sábia e infalível de Deus. Seus mandamentos são leves e nos conduzem à verdadeira felicidade, ou seja, reter a orientação. Lembra do devocional anterior, onde ele diz que nós devemos permitir, né? Permitir que esta palavra permaneça no nosso coração, que a gente guarde os mandamentos, que a gente observe as suas ordenanças, que a gente guarde elas. E aqui, Deus ele está nos dizendo para reter. Quem retém algo, ele está segurando, ele está guardando algo, ele está tendo aquilo consigo. Então, retém isso com você. Retém a orientação que recebeste e jamais a desprezes. Não despreze a orientação de Deus. Não despreze a direção de Deus. Permaneça, gente, firme no caminho. Jó, ele disse: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará no teu caminho. A luz, ela só brilha no nosso caminho quando nós retemos a orientação, quando nós não desprezamos ela. Guarda bem, ele diz aqui, pois dela depende a tua vida. Quando nós guardamos a palavra do Senhor, ela gera vida, ela gera vida em nós. Deus, ele criou tudo falando. Então as palavras, gente, elas têm um poder extraordinário. As pessoas não têm o conhecimento disso. Eu estava assistindo um vídeo muito forte, bem, né, me chamou muita atenção, de um homem que ele estava falando de o mal de falar palavrões. O que a gente chama, atrai para a nossa vida. Ele foi falando dos demônios que vêm para nós quando nós falamos palavrões. Você sabia disso? Que quando você abre a tua boca, a palavra diz o quê? Não saia da tua boca nenhuma palavra torpe. Nenhuma palavra, gente, bem no português, nenhuma palavra idiota, nenhuma palavra que não seja para edificação. Por quê? Quando as pessoas têm o hábito de abrir a sua boca e falar palavrões, elas estão atraindo demônios terríveis para suas vidas. São brechas que estão abertas, gente. Vocês não têm noção. Então, por isso que a palavra diz aqui: guarda bem a minha orientação, pois dela depende a tua vida. Muitas pessoas estão atraindo para suas vidas, através daquilo que elas falam, morte, destruição, engano, mentira, demônios, quando elas falam palavrões, quando elas são pessoas negativas. Até isso ele falou. Quando a pessoa é negativa e quando ela fala, ela tem o hábito de dizer palavrões, ela vai atraindo demônios. Agora não me lembro o nome deles. Vai atraindo esses demônios para suas vidas. É algo muito forte isso, gente. Muito forte. Então, para você ver como a palavra diz aqui, que quando a gente retém a orientação, quando a gente guarda a palavra, dela depende a nossa vida. Então, nós precisamos encher o nosso coração da palavra. Por quê? A palavra diz que a boca fala do que o nosso coração está cheio. Deus, gente, não se agrada de murmuração. Deus não se agrada de ingratidão, falta de perdão.
Tudo isso, gente, causa e gera destruição na nossa vida. Você já viu que de repente aquela pessoa que te causou mal, que você, guardou no teu coração aquela ofensa, a pessoa nem sabe que você se ofendeu, que você se magoou, que você está ali ofendido, amargurado? Ela está prosperando. Por quê? Porque o coração dela está limpo, está em paz, e o teu coração está cheio de ódio, de mágoa, de ressentimento, de amargura. Então você não prospera. Porque Jesus nos ensinou o que? A perdoar. Quando Pedro disse: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? Naquela época, pelo costume, eles diziam 5. Ele disse 7. Ele disse: não, 70 vezes 7. Ou seja, nós devemos perdoar o tempo todo. Quem é casado sabe. Nós vivemos perdoando um ou outro o tempo todo. Porque nenhum de nós é perfeito. Um de repente fez alguma coisa que você não gostou. O outro disse, o outro se emburrou. Mas tem que ter aquele perdão mútuo o tempo todo. O casamento é a maior escola de perdão que existe. E aqui, gente, no versículo 20 diz assim: Filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos inclina os teus ouvidos. Então nós precisamos, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Inclina os teus ouvidos, presta atenção na palavra que você está ouvindo. Tem pessoas que ela entra aqui e sai aqui. Porque Tiago disse, lá no livro de Tiago diz o quê? Sede ouvintes e praticantes da palavra. Não somente ouvintes negligentes, aquele que só ouve e não coloca em prática o que está ouvindo é negligente. Não está inclinando o ouvido para a instrução que Deus está falando. Não está colocando em prática aquilo que Deus está instruindo, aquilo que o Espírito Santo está direcionando. E daí? Ela não prospera, ela não vai bem, e daí a culpa é de quem? A culpa é de Deus. Ela sempre vai achar um culpado para tudo. Mas não é assim que as coisas funcionam, porque Deus, ele diz aqui, filho meu, gente, ele nos chama de filhos, porque nós somos filhos, filho amado do Pai, filha amada do Pai, é o que você é. Nós somos filhos. Mais uma vez, lembra que no outro devocional diz que ele fala filho meu, e aqui Deus continua dizendo: filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos inclina os teus ouvidos. A mesma coisa quando o pai e a mãe vêm nos dar um conselho. Nós precisamos prestar atenção, refletir, porque não é para o mal. E o pai e a mãe já vivenciaram e já viveram muitas coisas, já viram muitas coisas. Às vezes já viram pessoas se dar mal, muitas vezes. Já viram, gente, eles têm experiência de vida. E quando o pai e a mãe vêm nos dar um conselho, dá ouvidos igualmente para Deus. Quando você ouve algo direcionado para nós aqui, isso que Deus está falando, inclina o ouvido e presta atenção. Libera perdão, retém a palavra, guarda ela no teu coração, porque ela é vida. E aqui diz mais: jamais os percas de vista. Inclina os ouvidos e não o perca de vista. Guarda-os no mais íntimo das tuas entranhas. E no devocional de ontem, ali, se você seguiu lendo, diz, escreve nas tábuas do teu coração, grava. Isso tem que ficar gravado no nosso coração, nas nossas entranhas, guardado dentro de nós, no nosso coração, no nosso ser, na nossa alma. Acima, pois, são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu ser. A saúde, gente. A palavra de Deus, ela é vida. O Espírito Santo, ele dá vida para o nosso corpo mortal. Ele nos vivifica. Agora, se eu estiver cheio de tudo o que não for de Deus, gente, não tem vida, não tem saúde, não tem bênção, não tem prosperidade.
Você pode olhar, às vezes as pessoas, você olha assim, ai nossa, mas a pessoa lá é próspera, Às vezes ela está com o casamento todo destruído, a vida em ruínas, vem uma doença, o dinheiro dela não vai recuperar a saúde dela, porque só Deus, só a palavra, ela nos cura, ela nos liberta. Jesus, ele disse, vós já sois limpos pela palavra que vocês têm ouvido. Então quem ouve a palavra se limpa, se purifica, se santifica, se renova, se transforma, se analisa. Quando a pessoa retém, quando ela inclina os ouvidos e ela ouve a instrução de Deus, quando Deus fala, meu filho, libera perdão, limpa o teu coração, larga-te, liberta do orgulho, porque isso está te matando, isso está te afastando do Senhor e de viver o plano do Senhor, está afastando a tua jornada para a terra prometida, impedindo o milagre de chegar na tua vida. É você que está paralisando a bênção de chegar até você, limitando, você limita a Deus. Quando você não se posiciona, quando você não age como sim, sim e não, não, ou seja, como um verdadeiro cristão, quando você age na dúvida, Deus não está operando, porque Deus não opera na dúvida. Nós vamos ouvir de Deus um sim ou um não, só isso, nada mais além disso. Porque o proceder do cristão é esse, e a palavra diz, o que passa disso é procedência maligna. Então, atenta, ouve, guarda, faz uma análise, Senhor, se isso ainda está aqui, me tira, limpa tudo que tem que ser tirado. Faz uma reforma, limpa a casa. Sabe aquele louvor que fala, né, Espírito Santo, tu é o construtor, reforma a casa, quebra o que tem que ser quebrado, reforma, tira, limpa. É assim que tem que ser. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, aqui tem que estar tudo limpinho. O lugar tem que estar edificado, tem que estar tudo arrumadinho. O Espírito Santo, ele não habita, gente, num poço sujo, num lugar cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de ressentimento, cheio de amargura, num coração aonde tem más intenções, porque a palavra diz que tudo é gerado no nosso coração. Aonde a pessoa está assistindo pornografia, aonde a pessoa está desejando a esposa do próximo, o esposo da próxima, e assim vai. O Espírito Santo não está aí e não habita aí. Ele não habita na sujeira. Ele vai habitar num coração limpo, num coração quebrantado, num coração contrito, naquele coração que se arrepende, que se analisa e diz, Senhor, se há alguma coisa assim na minha vida, tira. Eu não quero mais. Por que você acha que Deus fez Jeremias descer até a olaria e dizer para ele, olha lá o oleiro? Aquele oleiro trabalhava naquele barro, aquela roda ia girando e ele ia trabalhando naquele barro. Ele viu que o vasinho não estava bom, ele desmanchou e começou tudo de novo. E Deus disse, Jeremias, assim eu vou fazer com o povo de Israel. E Deus faz assim quando nós nos deixamos moldar, quando nós olhamos para Ele e reconhecemos, Senhor, eu sou barro. Eu não passo disso. Enche, faz de mim um vaso novo. Deus não faz reparos. Você viu que ele desmanchou e fez de novo? Deus não cola caco. Deus não bota remendinho. Deus faz tudo novo. Então, se você precisa que algo seja renovado na tua vida, peça para Ele. Diga, Senhor, renova o meu entendimento, porque a tua palavra diz que a minha mente tem que ser renovada. Eu preciso mudar as minhas atitudes, eu preciso mudar meu pensamento, eu preciso mudar meu proceder, o meu falar, eu preciso me posicionar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Eu não posso aceitar ser escravizado pelas trevas, eu preciso colocar a minha autoridade de filho, de filha, e dizer, ó diabo, aqui em nome de Jesus você não tem mais poder na minha vida, você não age mais, é nós que nos posicionamos. E aqui diz mais, gente,
Acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Ou, dependendo da tua tradução, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes e as saídas da vida. Guarda a fonte, guarda o teu coração, o íntimo da razão. Guarda o teu coração. Não permita, gente, que ofensa entre, que mágoa entre, que ansiedade entre. Não permita. Dê permissão para a palavra, mas não dê permissão para essas coisas entrarem no teu coração. E aqui diz mais: afasta para longe da tua boca as palavras perversas e não permita que teus lábios pronunciem qualquer mentira. Olhe sempre para a frente, mantenha teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. É muito forte. Afasta para longe da tua boca palavras perversas, palavras negativas, palavras pessimistas, palavras de morte, palavras perversas que desejam mal para o outro, que fulano se ferre, sei que se lixe, tô nem aí, larguei pras cobras, como o pessoal costuma dizer, né? Larguei de mão. Quando você diz isso, você está falando palavras perversas. E isso Deus não se agrada. A palavra fala aqui, gente, afasta para longe da tua boca, porque de uma mesma fonte não pode jorrar água limpa ou água suja, água doce ou água salgada. Então, ou você abençoa ou você amaldiçoa. De uma mesma fonte, Jesus disse, não pode jorrar duas coisas, não. Ou você abençoa ou você amaldiçoa. E Tiago diz mais, com a própria boca, o homem amaldiçoa o homem que é a semelhança, imagem e semelhança de Deus. Quando você amaldiçoa alguém, você está amaldiçoando uma criação de Deus, uma criatura de Deus, porque enquanto ela não encontra Jesus, ela é criatura e depois ela passa a ser filho, quando ela aceita Jesus. Então, quando você chama uma pessoa de porca, de relaxada, disso, daquilo, você está ofendendo quem criou ela. Porque assim como eu e você, ela foi criada pelo Senhor. Ela é feitura das suas mãos. E é a semelhança de Deus como eu e você. Então, como eu vou ofender? Como eu vou falar isso? De repente você cresceu ouvindo essas palavras, que você era um inútil, que você era um relaxado, que você era uma relaxada, que você era um porco, que você era uma porca, que você era isso, que você era aquilo. Mas isso não deve ficar no teu coração. Hoje você conhece a palavra, você conhece a verdade, então deixa que Deus te limpe. Deixa que o Espírito Santo remova do teu coração toda essa mágoa, toda essa dor, todo esse ressentimento, toda essa amargura. Tira isso de você. Não permita que não dê mais lugar para isso. Dê lugar para a palavra, para o amor de Deus, para o Espírito Santo, para a presença do Senhor, para a graça do Pai, para a misericórdia do Pai na tua vida. E não dê mais lugar para isso, não. Se você cresceu ouvindo palavras depreciativas, crenças que te limitaram porque você acreditou naquilo que falaram de você, não dê mais ouvidos para isso. Diga, eu sou filho amado do Pai, eu sou filha amada do Pai. Isso, diabo, é uma mentira tua, isso aqui não me pertence, não. Essas palavras que um dia foram lançadas contra a minha vida lá na cruz, Jesus já desfez todo esse mal, Jesus já anulou essa maldição da minha vida. Hoje eu vivo uma vida nova, hoje eu vivo a vida e a vida em abundância que o Senhor Jesus veio para me dar. E aqui diz, gente, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no objetivo a ser alcançado, a salvação. A salvação é o nosso alvo. Paulo disse, eu corro para o alvo. O meu alvo é Cristo, o meu alvo é a salvação. É para esse alvo que você deve ter sempre os teus olhos fixos, porque daí você não vai guardar mágoa, você não vai guardar ofensa, você vai reter só o que é bom. E aqui diz mais, reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé da malignidade.
Então aqui, gente, Deus disse que nós precisamos refletir sobre as nossas escolhas e sobre o caminho por onde a gente anda. E todos os nossos planos serão bem-sucedidos. Eu preciso refletir se eu escolhi certo, as minhas escolhas, as minhas decisões, o caminho. Se eu escolhi certo, o meu caminho é aplainado, o meu caminho é bom, ele não é torto. Agora, se eu escolhi errado, eu estou andando num caminho torto, tortuoso, pedregoso, onde eu tropeço, onde eu caio, onde eu me machuco. Então, nós precisamos que a palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, então escolha esconder a palavra no teu coração. E analise as tuas escolhas. Analise o caminho que você está caminhando, a direção que você está trilhando. É a certa? Eu tomei a decisão certa? A vida que eu estou vivendo é o que Deus quer para mim? Ou foi uma decisão errada que eu fiz lá atrás, uma escolha errada? Mas nunca é tarde para que você entre no caminho que é Jesus, para que você siga a direção dele, para que você permita que ele venha conduzir os teus passos e te direcionar para a bênção, para o milagre, para a salvação. Então que você reflita nesta palavra, que o Espírito Santo, gente, venha falar muito forte ao teu coração, que você venha se analisar. O ano já está quase terminando e Deus não quer que você entre no próximo ano da mesma forma. Você precisa mudar, você precisa perdoar, você precisa mudar o teu pensamento, mudar as tuas atitudes. Você precisa refletir sobre as tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas. E todos os teus planos serão bem-sucedidos. Então, examine-se, pois o homem, é isso que Deus está falando aqui em outras palavras. Se examine. Quais foram as tuas escolhas? E sobre o caminho por onde andas. Aí você vai ser bem-sucedido. Mas é eu que me analiso. É eu que olho para mim. É eu que digo, Senhor, se eu tivesse te escutado, se eu tivesse ido por aqui, mas eu fui por aqui, eu peguei um atalho. Só que para Deus não tem atalho, gente. Volta para o caminho. Se você estava na presença e você se afastou, volte, permaneça, olhe as tuas escolhas, reflita, a palavra diz aqui, reflete sobre as tuas escolhas, para e pensa, o que eu fiz? O que eu fiz nesse ano? O que eu deixei de fazer, Senhor? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de bom? Reflita. Peça para o Espírito Santo te trazer a memória, faça uma análise. E daí depois você vai ver o caminho que você anda. E aí os teus planos vão ser bem-sucedidos quando você se analisa e você diz, eu errei aqui. Vou me consertar, vou lá pedir perdão, eu vou falar com meu colega, eu vou falar com meu irmão, eu vou falar com meu pai, eu vou falar com a minha mãe, vou falar com meu vizinho. E ali Deus vai trabalhando. Então que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Que o Espírito Santo venha te trazer à memória tudo aquilo que você precisa, que você faça uma reflexão e que você veja o caminho que você anda para que você possa ser bem-sucedido. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todos os meus irmãos, as minhas irmãs, todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam abençoadas, que elas sejam edificadas, que elas sejam transformadas, que elas se analisem, que elas façam uma reflexão das suas vidas, das suas decisões, do caminho onde ela anda, para que ela seja bem-sucedida, abençoada, Pai. Que ela possa viver um ano extraordinário na Tua presença, cheio da Tua graça, cheio da Tua unção, cheio do Teu amor. E em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha falar ao coração de cada um, que o Espírito Santo venha renovar o entendimento, que o Espírito Santo venha guiar, conduzir, dirigir, transformar, renovar cada um que está ouvindo esta palavra. E eu oro também, Pai, por todos os pedidos de orações, que o Senhor esteja abençoando cada vida, cada lar, cada família, cada pessoa que precisa de um emprego,
Que o Senhor esteja abençoando, Pai, as igrejas, que o Senhor esteja abençoando os meus irmãos, as minhas irmãs, seja lá onde eles estiverem, qual parte do mundo em que eles estão, que o Senhor alcance eles, que o Senhor abençoe eles, que o Senhor, eu sei que está ouvindo a oração, porque quando o justo clama, o Senhor ouve, que o Senhor esteja abençoando todas estas pessoas, Pai, aquele que precisa de cura, aquele que precisa de um renovo, aquele que precisa de transformação, Pai, que o Senhor possa estar operando, limpando, transformando, Pai, conduzindo, dirigindo e suprindo as necessidades de todos, que ninguém venha ter falta de nada, Pai. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.